This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. E aí, Zoucas, todo mundo que escuta o Relatos do Além, todo mundo que se amarra numa paradinha sobrenatural, mas que de sobrenatural a gente sabe que não tem nada, né? É mais comum e normal do que a gente imagina. Tá aí tantos relatos, né, pra provar. Eu sou o Elvis, aqui de Fortaleza, e eu sempre fui uma pessoa muito believer. Embora, assim, eu nunca tenha visto ou sentido nada muito forte que realmente me... Enfim, hoje eu sei que tem coisas que acontecem na nossa vida que é muito de... realmente causada, né, pelos... aí, um lado oculto, mas que a gente não faz noção. Mas de ver, assim, eu nunca fui essa pessoa de ver, graças a Deus. Pois bem, mas se eu tô aqui é porque justamente aconteceu alguma coisa que vale a pena ser contada, né? E foi justamente por causa do Relatos do Além. Tá feliz, Lucas? Quando eu descobri o podcast, eu maratonei. Eu passei dias escutando, então como eu trabalho de casa, eu passei literalmente o dia escutando. Então vocês imaginam aí como é que tava a minha cabeça. Puro suco do sobrenatural. Nisso acho que eu fiquei tanto vibrando assim, que acaba que baixando, né, a vibração um pouco, porque você fica muito pilhado nessa, digamos, nessa frequência. E também ainda junto que eu gosto de um true crime, então a gata não ajuda, né? Pois bem, nisso, depois de ter passado uns 3 dias escutando, quando eu fui dormir, eu tive minha primeira paralisia do sono. Primeira e única, graças a Deus, porque foi horrível. Eu sou uma pessoa muito de sentir as energias. Eu até descobri que eu sou médio empata, ou então chamado de médio esponja, né? Que é justamente que sente muito as energias, absorve muito, enfim. Eu sou muito de ver, mas tem esse lado de sentir. Então, curiosamente, quando eu tive, eu não abri os olhos. Quando eu percebi que eu tava com o corpo imóvel, né? Paralisado, eu justamente não abri os olhos, graças a Deus, porque eu acho que se eu tivesse aberto e visto alguma coisa, seria 300 vezes pior, porque eu ia personalizar todo aquele mal, assim, que eu senti, porque foi algo muito, muito pesado. Literalmente, assim, eu senti flutuando uma massa escura, densa, sabe, que passava um sentimento, assim, tão de agonia, e não era só porque tá paralisado, mas realmente era como se fosse um mal, assim, que você podia quase que tocar, sabe? E eu acabei que eu não abri os olhos, graças a Deus, e eu já estudava um pouco também sobre a doutrina espírita, já estava mais por dentro, familiarizado do que fazer, né, nesses casos. Então eu comecei a boa e velha oração.
Pai Nosso, pra que eu te quero? Então eu comecei a rezar, né? Porque é muito... Você tem que pedir, né? Ajuda aos seus mentores, seus guias, seus anjos da guarda, porque para justamente sair daquela vibração. Então você tende a, né, a ficar mais... Embora tá ali um meio outro ano, mas você... enfim, começa a pedir para que o mentor e o guia, né, tire aquela presença, encaminhe. E o Pai Nosso, assim, foi o que me salvou. Porque assim que aquilo saiu, e foi bem rápido até, que eu comecei a rezar e tal, já saiu, e nossa, quando saiu foi tipo assim, como se tivesse tirado uma caixa d'água de cima de mim. Porque eu não sei, realmente você sente que é algo além do que algo só físico, porque você sente uma negatividade tão grande que quando sai, parece assim que você volta a respirar. E eu tenho também outros 2 casozinhos que, enfim, né, pra mostrar que nem tudo são negativos. Eu comecei justamente nesses processos de estudar mais sobre espiritualidade, projeção astral, esses assuntos que eu sempre gostei. Eu acabei me deparando com a doutrina espírita, né? E eu, assim, me apaixonei porque essas religiões convencionais acabam que não conversam muito comigo, sabe? Aquele crer porque você precisa crer e é isso, não questione. E a doutrina espírita é justamente o contrário. Pois bem, depois que eu comecei, né, na doutrina espírita, e comecei a rezar antes de dormir, porque justamente para dar aquela melhorada na vibração, não tá passando por essa experiência de novo. Porque também toda vez que a gente dorme, não sei se vocês sabem, mas a gente sai do corpo, a gente só não lembra. É chamado projeção astral, né? Que projetar astral justamente é quando lembra do que aconteceu, do que fez, mas a gente, a grande grossa aí da humanidade, tipo, dorme, sai, fica às vezes só perto do corpo e tal, outros, né, saem, mas tipo, não lembram. E justamente, né, para vibrar coisas boas, eu rezo antes de dormir. Nisso, eu comecei a sentir ouvir um cantarolado, sabe? E eu fiquei, será que é da televisão? Será que é de algum vizinho? Só que ao mesmo tempo eu prestei atenção e era como se ecoasse assim, não fosse de um lugar específico, sabe? Fosse meio que de todos os lados, não tivesse, sabe, que rodeava assim, ao mesmo tempo era uma coisa etérea, tão suave, tão bonita. E me veio que era tipo uma voz feminina, não chegava a falar palavras específicas, mas era, sabe, aquele cantarolado que fica só aquela notazinha assim. E era muito bonito, assim. E tanto que era como eu tava justamente rezando, então eu acredito que era... Fiquei pensando, né? Justamente talvez fosse um guia, meu mentor que tava ali vibrando, né? Da oração, que eu tava justamente sintonizando com ele. E foi muito bonito. Mas como eu nunca costumo passar por essas experiências, assim, eu confesso que eu fiquei nervoso. E aí eu parei de escutar. Justamente eu acho que quebrou, né? Ali o link. Mas foi algo, assim, muito bonito que eu nunca esqueço. Tanto que eu sempre tenho em mente, assim, que meu anjo da guarda é justamente uma mulher, porque tanto tem essa coisa da voz feminina que eu escutei, como uma vez eu sonhei também que eu tava aquele atordoado de sonho, não lembro exatamente, não tenho noção específica de onde eu tava, mas era como se fosse um lugar muito bonito, assim, eu lembro de um papel de parede escuro que tinha umas estrelas assim dourado, algo bem padrão assim, bem bonito. E eu entrava numa sala e tinha um grupo assim de pessoas de branco reunidas, e assim que eu entrava, uma senhora se virava, olhava pra mim e dava um sorriso tão terno, tão amoroso, assim, tão... O sorriso dela parecia assim um abraço assim de alguém que te conhece há muito tempo. E nossa, aí eu acordei, mas sabe aquela memória eu nunca esqueci, porque realmente foi algo muito, muito bonito. Eu tenho em mente que ela justamente é, né, meu guia, que tá sempre comigo. Então quando eu penso no meu anjo da guarda, eu acredito que é ela. E outra coisa também é justamente das questões de vibração, né, que eu falei que eu tendo a absorver, principalmente quando eu tô em locais, né, mais com bebida, enfim. E nisso eu fui para uma pool party de uns amigos meus e tinha muitas pessoas que eu não conhecia, e acabou que
eu senti, quando eu voltando pra casa, eu senti drenado, assim, minhas energias, como se tivesse um dementador tivesse me atacado, porque eu só queria, sabe, cair e deitar. E eu tinha bebido, assim, super pouco, então não foi algo que tivesse, assim, uma causa física específica. E justamente eu passei a pensar que não, deve ter realmente aí uma causa espiritual, porque não era normal. Aí tanto que quando eu fui dormir, eu rezando de novo, eu pedi, né, para que tirasse, me ajudasse com aquela falta de energia. E aí eu comecei a sentir um formigamento, sabe, uma coisa assim meio magnética, que começava das minhas pernas, ia subindo. E assim que terminou, nossa, eu senti assim, parecia que tinha me ligado na tomada e eu tinha voltado à normalidade. Tanto que no outro dia eu acordei, parecia que nada tinha acontecido. E eu acredito que foi um passe, assim, espiritual que eu recebi. Então esses ambientes, assim, eu tendo até, sabe, a evitar, porque eu já sei que eu tenho que lidar com algumas energias estranhas, né? Porque a gente nunca sabe tanto as pessoas que estão convivendo naquele espaço, como também, né, encarnados e desencarnados. Então, tem que aí sempre maneirar. Então, esses são meus relatos, né? 2 fofinhos, um mais trevoso pra... Enfim, né? A gente tá no planeta Terra material encarnado, então tá sujeito a tudo, e é muito essa questão de vibração, né? Eu continuo escutando os relatos, amo. Eu só tento moderar, né? Tudo na vida é moderação. Escuta um aqui, escuta uma coisa mais, sei lá, sobre espiritismo e tenta ir conciliando. Porque eu acho também muito esclarecedor, sabe? Eu acho que ajuda realmente a, como você fala, tirar esse véu do além, que ainda é muito visto hoje como um tabu, mas que é algo, sabe, que tá aí, que é normal, que é só um mundo que a gente ainda não consegue ver, mas que todo mundo vai passar por isso, né? Como diz Inês Brasil, vai todo mundo morrer, que pena. Então, eu acho que quanto antes a gente for aprendendo e vendo que, enfim, a gente está sujeito a várias coisas depois que desencarne e durante a encarnação, então a gente aprende a se blindar mais, a lidar mais, a tratar com mais naturalidade. Então é isso, acho que é um trabalho magnífico, Zoucas. Parabéns, eu amo o podcast e todo sucesso do mundo. Tchau. Você tem uma nova mensagem. Olá, meu nome é Daniela, moro em Minas Gerais, tenho 30 anos. Vou contar um fato que ocorreu comigo já tem um tempo. Deveria ter aí de 11 para 12 anos, não me recordo. Sempre me considerei uma pessoa muito sensitiva. Mas isso que aconteceu comigo, né, já tem muitos anos. Eu estava passando da infância para a adolescência. Então, eu acho que quando você é criança, você tem os sentidos mais, né, aflorados. Você consegue captar mais coisas, talvez, assim, né, sobrenaturais ou... eu não sei ao certo. Já ouvi falar isso, né? Tanto é que depois disso nunca passei por nada parecido. Então eu deveria ter de 11 para 12 anos, ao certo, não me lembro ao certo. Sei que foi numa noite de Natal, né? Nós estávamos na casa de uma vizinha da minha avó. Eu sempre, né, frequentava muito essa casa, porque era, né, da família também, prima da minha avó, e as pessoas já até faleceu, o dono da casa. Então, eu tenho uma amiga de infância que é sobrinha da dona da casa, então eu sempre frequentava essa casa. Isso foi numa noite de Natal, dia 24 para o dia 25 de dezembro, e nós estávamos na casa da tia dessa minha amiga de infância, né? E o pessoal tava, né, sempre reunia para fazer churrasco, né? Beber, comer, né? Fazer na social lá.
Então o pessoal estava tudo na área, todos estavam na área de trás da casa, né, no espaço grande que tem. E o pessoal estava lá conversando, e eu e essa minha amiga estávamos dentro da casa, né, no quarto, assistindo televisão. Criança, né? Adolescente, o pessoal estava lá bebendo, a gente não bebia, não. Então a gente estava lá dentro, né, assistindo. E nisso eu acho que eu tenho que descrever um pouco a casa, né, para vocês imaginar mais ou menos como que é. No caso, a casa é uma casa média, né? Da rua para dentro tem uma escada que você desce e já entra na sala. E atrás da sala, do lado assim, tinha os quartos, né, que era onde a gente estava. Nisso, eu resolvi sair para tomar uma água lá fora, né? Então, da sala para a cozinha interna da casa, tinha uma porta de madeira, sabe aquelas portas abertas que quando você passa, ela meio que mexe, né? Aquelas portas antigas, né, de madeira. Não sei se vocês vão entender, mas é uma porta que é dividida ao meio, assim, e na hora que você passa, ela bate, né? É mais ou menos isso, não sei explicar. E, né, voltando, para passar da sala para a cozinha interna, eu tinha que passar por essa porta. E também na sala tinha uma porta que era a porta da entrada da casa mesmo, mas essa era uma porta normal e ela estava aberta. E na hora que eu passei da sala para a cozinha interna, por essa porta que mexe, eu passei normalmente, né? Passei pela cozinha, saí da cozinha de fora, vi o pessoal lá, bebi a água e voltei. Na hora que eu estava voltando, eu tinha que passar novamente por essa porta, né, de madeira antiga que mexe. E criança, né? Eu passei, segurei a porta e eu soltei a porta com tudo. E ela começou a bater com muita força. Assim que eu pisei na sala, né, para poder seguir para o quarto onde a minha amiga estava, onde nós estávamos, né, assistindo a televisão. Na hora que eu passei por essa porta, um rapaz entrou, um senhor, na verdade, entrou pela porta de entrada da sala, né, que é aquela outra porta que eu já tinha comentado. Ele entrou muito bravo e parou na minha frente. E eu sempre, né, essa imagem ainda tá na minha mente, depois de depois de ter passado esses anos todos, eu ainda me recordo como se fosse ontem, né? Como se fosse, sei lá, como se tivesse acontecido há pouco tempo. Eu me lembro muito bem, esse homem entrou e eu paralisei meu corpo, né? Eu só lembro da porta mexendo muito. E ele entrou e andou um pouco e ficou parado na minha direção, bem, quase assim, uma distância de meio metro mesmo. E ele estava com a mão na cintura, batendo o pé no chão, com um semblante muito bravo. Eu lembro que ele era um homem magro, né? Ele estava somente com um pano tampando o sexo, um pano branco. E os pés descalços, né? E ele batia o pé no chão, com a mão na cintura, muito bravo. E olhando para mim fixamente. E eu simplesmente não conseguia, né, me mexer. Eu fiquei paralisada. Só conseguia ouvir a porta, sabe? E olhar para ele assim, sem me mexer, assim, acho que eu só piscava, entendeu? Eu não conseguia chamar minha amiga, não conseguia gritar para alguém, não conseguia fazer nada. Eu simplesmente fiquei paralisada durante uns minutos, né? Eu sei que não demorou muito. E ele muito bravo.
batendo o pé. Eu sei que depois disso, depois de um tempo olhando pra mim, ele virou de novo e saiu pela mesma porta que ele entrou, que é a porta da frente, e foi indo na direção, né? Ele foi indo em outra direção até sumir, né? Eu lembro que quando ele desapareceu da minha vista, eu consegui me mover, me mexer. Então, eu fui direto pro quarto, correndo, chorando, e falei pra essa minha amiga do que tinha acontecido. Mas eu sei que ela tentou me acalmar ali na hora. Ela nem falou se acreditava em mim ou não. Ela, sabe, eu acho que ela me entendeu. Mas eu sei que no outro dia eu comentei com a minha avó, né? Aí ela... Eu sei que no outro dia a casa inteira estava sabendo, a dona da casa até, né, meio que me zoou, falando que, sabe, começou a rir e tal. Eu acho que ninguém acreditou muito, não. Mas a minha avó, a minha avó foi a única pessoa que acreditou em mim, depois que eu contei pra ela. Ela falou assim, pode ser que seja o pai da dona da casa, né? Eu acho que ele já morou ali também. Ele morou na mesma casa, mas é uma outra casa, né? Depois eles se formaram. E ele era muito bravo, né? Não gostava de criança. Era muito sistemático. Então minha avó acha que pode ser que seja o pai da dona da casa, né? Mas aí eu não sei ao certo se quem é. Eu não conhecia ele, né? Eu lembro que a fisionomia dele, né? O olho, a boca, nariz, estava perfeito, assim. Ele só estava nu, né? Só com um pano tampando o sexo. E eu sei que não era uma pessoa, né, de carne e osso, porque uma coisa muito assim, que eu senti ali, né, de não conseguir me mexer, sabe? Parece que o tempo parou ali. Eu não sei explicar ao certo. Eu sei que foi uma experiência muito assim, que eu ainda tenho muito na minha mente. Isso me marcou muito. Depois disso, desse fato, nunca me aconteceu mais nada, né? Assim, sobrenatural, nunca vi mais nada. Mas eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, então eu acho que, né, tem muitas coisas que a gente não sabe, não tem conhecimento, mas eu acredito muito na vida após a morte, essas coisas. Eu acho que a pessoa pode sim se apegar a um lugar depois que morre. Imagina, eu pegar a porta, né? Eu era uma criança, eu sei que foi muita força, né? Muita violência ali. Ele pode ser que não tenha gostado dessa atitude minha, talvez, não sei. Mas eu sei que... eu sei o que eu vi e o que eu senti na hora. Bom, espero que vocês, né, tenham gostado desse meu relato. E há sempre mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? Muito obrigada a vocês. Um abraço e até mais. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio, então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, do Relatos do Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível mesmo, com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que tá na descrição aí pelo seu navegador, pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp pelo telefone, que você já sabe que eu não vou nem falar mais, ou então clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Então aproveita, agora é a sua chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do lado da linha.